Olá, eu sou Solange Matilde, psicóloga e psico-oncologista. Mais uma vez com vocês com o programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. O tema desta noite é como desenvolver uma estratégia familiar para esses pacientes que têm câncer. Portanto, toda a família fica envolvida com isso e a ideia é que a gente desenvolva esse plano. Essas ideias são baseadas no livro que se chama A Família e a Cura, o método Simonton para famílias que enfrentam uma doença, principalmente como o câncer, mas não necessariamente o câncer. O livro é da Stephanie Matthews Simonton, que foi companheira do Carl Simonton, que é o outro livro que a gente utiliza bastante, que é Com a Vida de Novo, do Carl Simonton e da Stephanie. E esse livro é baseado nessas vivências que eles tiveram com relação às famílias, trazendo informações para que te possa ajudar num momento tão crítico quanto esse. Então, nós percebemos que após receber o diagnóstico de câncer, não só o paciente, mas a família enfrenta uma enormidade de decisões que ela precisa tomar. E ela precisa realmente melhorar o seu planejamento e a sua comunicação se ela quiser atingir os seus objetivos. Portanto, uma estratégia, ela pode trazer um direcionamento e um plano de ações. E esse plano de ações, essa estratégia, é muito útil que ela seja discutida com toda a família, de forma aberta e definir tudo o que é necessário fazer. Assim, todos poderão compreender e poderão colaborar. Com esse direcionamento e esse plano de ações, nós vamos dar um senso de direção e até um pouco de controle da vida, porque a vida muda completamente quando existe uma doença tão grave e tão longa quanto o câncer. E assim nós temos estratégias para atingir os nossos objetivos. Isso traz um pouco mais de conforto e fortalecimento para essa família, porque a família acaba adoecendo junto. E o câncer é uma enfermidade muito longa, né? Ela não vai se resolver em 2, 3 dias, em meses. Talvez a pessoa tenha que lidar com isso muitos anos ou até a vida inteira, mesmo porque depois você tem que continuar fazendo os exames, manutenção. E ela é geradora de muito estresse. Portanto, o câncer é uma doença bastante longa, o tratamento é longo e a família vai ter que lidar com esse estresse provocado com essa doença de longo tratamento. Então, esse longo período em que a família vai ter que conviver com o câncer faz que uma estratégia bem planejada, aberta, ela se torna primordial para a condução de todas as ações que precisam ser feitas. Então, portanto, definir o modo de ação vai nos ajudar, vai ajudar a família a ficar menos confusa. Vai conseguir organizar os pensamentos de todos os participantes da família, os amigos também. E dar algo de concreto para cada um fazer. Porque, na verdade, quando nós percebemos o diagnóstico, principalmente quando é o chefe da casa, ou é uma criança pequena, ou é a mãe, isso desestrutura toda a família. E todo mundo fica sem saber o que fazer. Então, montar uma estratégia, discutir, conversar sobre isso, só vai ajudar a organizar tudo o que é preciso fazer, porque desde o diagnóstico até o final do tratamento, buscando a cura, nós teremos uma série de etapas que precisam ser vencidas. Então, reunir-se para decidir como organizar vai trazer, inclusive, bastante segurança e vai ajudar essa família a se recompor, né? Mesmo porque, a princípio, tudo realmente fica muito difícil. É importante neste momento também, quando a gente pensa em estratégia, sermos flexíveis, porque talvez a gente possa planejar alguma coisa e talvez a gente não consiga, na verdade, manter aquela estratégia e aquele plano. Para tanto, se aquilo que nós planejamos não caminhar para o caminho que nós desejamos, aí nós paramos, reavaliamos, traçamos novas ações. Além do que, no início do diagnóstico, pode ser que o médico imagine um caminho. E se algumas condições se alterem, nós precisamos tomar outras decisões. Por exemplo, o médico talvez acredite que aquela cirurgia, aquela quimioterapia ou a radioterapia possa diminuir o tumor. E se isso não acontecer, né?
Notadamente, nós teremos que mudar algumas ações que a gente planejou, porque talvez precisamos buscar outros métodos, precisamos voltar a conversar com o médico, montar novas estratégias. E para isso nós precisamos ser flexíveis. Então nós temos 3 pontos importantes para cuidar desse planejamento. Primeiro ponto é reunir todas as informações possíveis que nós conseguirmos, com o médico, com o Google, com amigos, com pessoas que já passaram por isso. Enfim, tentar buscar o maior número de informações possível. Um segundo ponto bastante importante para o planejamento é formar uma crença e uma atitude em relação ao câncer. Então, talvez a tua primeira crença seja de que o câncer é mortal. E isso não é verdade. Para a grande maioria dos cânceres existe tratamento, existe curas, tem cânceres que são mais agressivos, tem cânceres que são menos agressivos. Então, para tanto, você precisa investigar quais são as suas crenças, quais são as crenças da família, né? Talvez dentro da própria família existem crenças diferentes, então também ler um pouco a respeito disso, né? O quanto o câncer é curável, o quanto as medicações são favoráveis e o quanto tem de pessoas vivas, vivendo bem e tendo qualidade de vida. E mudar as nossas crenças de que câncer é uma doença fatal. Bom, baseado nas informações que você reuniu e com as mudanças das crenças que você precisa fazer, você pode tomar diversas soluções e você terá que tomar soluções que são práticas, né? Existem muitas decisões a serem tomadas e elas precisam ser práticas, porque isso vai influenciar na questão do tempo, há pessoas que trabalhem na casa, ou se for o chefe de família, como é que nós vamos lidar com essa questão dele precisar parar de trabalhar, por quanto tempo ele vai parar de trabalhar, se a mãe, né, da casa, e ela cuida da casa, ela cozinha, então quem é que vai fazer todo esse trabalho doméstico? Se é uma criança, como fica a questão da escola, da escolaridade da criança, ela vai continuar a estudar? Normalmente os hospitais têm planos de ensino, tem pedagogos dentro dos hospitais que podem te ajudar a resolver isso. Para tanto, então, você precisa buscar todas as informações possíveis para que você possa, junto com a família, eu insisto nesse sentido, que precisa ser junto com a família, porque o paciente sozinho não consegue fazer tudo isso, e o seu cônjuge, né, se for um casal, aí é muita coisa para uma única pessoa resolver. Então você vai precisar da ajuda dos familiares, incluir os adolescentes, as crianças e também aqueles amigos que estejam disponíveis. Um outro fator importante é quando você precisa reunir as informações médicas, né? Acho que todo mundo que já passou por isso, o jargão médico é bastante complicado para se entender. Então, o primeiro passo é começar pelas informações médicas, né? Assim, conhecer o diagnóstico, o que esse médico está dizendo, né? Se você entende isso, ou se você vai precisar buscar informações com outras pessoas. Um outro fato importante é a tua rede de apoio. Você vai ter que buscar essa rede na família e nos amigos. Pesar o que será dito para as crianças e para os pais se eles forem idosos. Aquilo que você recebeu de informação, você vai passar isso para frente? Com que peso você vai passar isso? Você receberá um número muito grande de informações. É claro que a maior parte delas serão úteis, mas serão excessivas. Então, para isso, você vai precisar que alguém na família possa triar, de preferência que não seja o paciente ou o cuidador, porque ele estará envolvido com toda a rotina de exames, diagnóstico e tantas coisas que vão acontecer. Então, mas alguém da família pode triar um pouco dessas informações. Então, delegar para alguém da família, talvez um adolescente possa ajudar bastante, porque tem uma prática interessante com o computador, nas pesquisas e tudo mais. Uma outra informação que também nós recebemos bastante quando estamos doentes, principalmente de câncer, é relativa à nutrição. Haverá diversas filosofias, todas muito boas, mas enfim, você tem que se adequar a alguma delas, mas certamente você terá que mudar a sua questão da nutrição.
Exercícios também é outro campo bastante importante, você vai receber uma série de informações que possam lhe ajudar. Os recursos de psicologia, com psicólogos, terapias específicas, não tão específicas, recursos comunitários de apoio aos pacientes e à família. O tratamento médico é uma parte bastante interessante, que é o maior número de informações vem por aí, em relação também ao tratamento. E outra coisa que vai aparecer aos montes são os tratamentos alternativos, hoje já chamados como complementares ou integrativos, que são difíceis de serem avaliados, alguns são bastante exóticos, eu acho que sempre é muito bem-vindo, mas precisa de uma escolha bastante interessante para que possa trazer benefício, né? E não trazer complicações. Normalmente os hospitais já estão bastante equipados com essas terapias de tratamento integrativos ou complementares, e você já pode escolher de acordo com a lista do hospital, isso pode trazer uma visão melhor. Certamente eles ajudarão. Todas as informações são importantes, mas as mais importantes que precisam ser focadas nesse momento são a questão dos exames, quais exames, se eles são necessários, se eles são invasivos, se existem preparações para esses exames. Quanto ao tratamento, se você concorda com o tratamento, se você não concorda, se você quer ouvir a opinião de uma outra pessoa ou de alguém que já fez. Alguns tratamentos, a princípio, parecem muito agressivos, mas converse com o seu médico para saber da necessidade, o que você pode abrir mão, o que você pode mudar e o que não pode ser mudado. Talvez seja interessante também mais de uma opinião com relação ao seu diagnóstico. Os médicos podem tratar de maneira diferente, você tem todo o direito de saber isso e escolher aquele médico que você mais empatiza. É muito importante que você busque hospitais especializados em câncer, ele pode trazer melhores alternativas que um hospital geral. Certamente, todas essas informações traz muito cansaço, a gente fica um pouco confuso, mas é necessário entrar em contato com tudo isso. Isso certamente vai trazer mais segurança para a família e para o paciente na tomada de decisão e também para trazer motivação, trazer esperança para o tratamento. As informações médicas são capítulos à parte, né? Quando nós recebemos o diagnóstico e as informações, normalmente o paciente está muito ansioso ou um pouco distraído com tudo aquilo que está acontecendo. Então é importante, se possível, você pedir uma licença para o médico, talvez você gravar. Hoje qualquer celular pode gravar facilmente. Ou levar um caderninho, um papelzinho, para que você tome as anotações, para depois você rever, porque naquele momento é muito angustiante, então certamente você vai perder muitas informações. E é importante que tenha um acompanhante adulto em todas as visitas, mesmo que sejam visitas de acompanhamento. Porque todas as visitas com o médico ou todos os tratamentos em que você vai fazer químio, rádio, cirúrgico, existem muitas informações. E o paciente já está muito estressado, então alguém precisa ficar ligado nisso. E certamente talvez essas informações possam ser até vistas de maneira diferente entre o paciente e o acompanhante. Então, para não perder essas informações, é importante que você tenha alguém acompanhando, porque você poderá perder informações ou distorcer ou não compreender. Então, alguém do outro lado pode ajudar. É importante que anote ou que grave para que em casa você reveja tudo isso. É importante entender os resultados, os efeitos colaterais do tratamento, né? Que resultado esse médico imagina que possa acontecer. Quais são os resultados que ele espera que isso aconteça. E quais são os efeitos colaterais, se são suportáveis, se você aceita ou não. Além de tratar a questão dos benefícios do tratamento e os riscos, que são também muito importantes. Não esqueça de alinhar tudo isso com qualidade de vida. Hoje é importante, em todos os tratamentos, que você tenha qualidade de vida. E para isso você pode fazer melhores opções. Bom, com todas essas informações em casa, né, a gente pode reunir a família,
apresentar todas as informações, mas as informações serão colhidas por outros familiares, para que a família possa tomar uma decisão. É muito importante que você tenha empatia com o seu médico e a família também. Isso é, que você confie, que você sinta que ele está junto. Quando os médicos têm crenças muito diferentes da nossa, isso pode impactar na nossa cura. Portanto, você tem todo o direito de buscar um médico que atenda às exigências ou que atenda a forma que você considera que é importante ser tratado. É muito importante a gente também manter a esperança face a tanta incerteza, porque o que você mais vai encontrar nas pesquisas e nas respostas do médico são incertezas. E essa incerteza pode balançar muito a família e o paciente. Então, esperança e qualidade de vida são coisas muito próximas. Então, se você conseguir qualidade de vida, certamente você terá mais esperança e a família também se sentirá melhor. Evidentemente que os médicos precisam trazer informações realistas, mas elas precisam ser positivistas. Porque se elas forem pessimistas, isso pode influenciar nessa esperança que o paciente e a família podem desenvolver. Portanto, eu acho que é importante que um médico seja realista, mas ele não precisa ser frio e duro. Então, essas atitudes mais duras e frias do médico e da equipe de saúde, que você certamente vai encontrar, você tem que aprender como lidar com ela, ou buscar pessoas que atendam essa aproximação e essa compreensão de tudo que você está sofrendo. Portanto, a esperança é essencial, não só para você que está doente ou para a família, mas para qualquer ser humano. Nós não podemos viver sem esperança. Nós nos tornamos mais depressivos e mais doentes, inclusive com doenças crônicas. Então, você precisa encontrar uma forma de alimentar essa esperança. E a família também tem que pensar muito bem como ela vai lidar com o fato de não conseguir saber se vai dar certo, se não vai. Então, como que vocês vão lidar com isso? Com essa falta de resultados muito objetivos, né? Porque, na verdade, a gente está em busca da saúde, em busca da cura, e nem sempre a gente vai encontrar esse caminho. Então, como é que nós vamos lidar com essa incerteza? Uma outra coisa importante é a questão da adaptação da família ao câncer, né? Toda família precisa fazer novas adaptações, mesmo porque você vai perceber que a família começa a desenvolver um quadro de câncer com outros familiares, talvez seja genético. Então, a família precisa repensar o seu modo de viver, precisa repensar a sua alimentação. Não só o paciente, mas vão começar a pensar de maneira de você se antecipar à doença, né? Você se prevenir. E, para tanto, você também precisa repensar a sua maneira de estar na vida. Todos precisamos de proteção e apoio, né? Então, como nós vamos resolver isso? A família vai se estressar, então ela precisa também aprender a lidar com o estresse, a mudar o seu estilo de vida e mudar as suas prioridades. Sono, cansaço, dificuldades emocionais, ansiedade, depressão. Procurar conversar com alguém, com médico, sacerdote, terapeutas, médicos da família, enfim. Neste momento, a família precisa entender da administração do tempo com relação a tudo isso, mesmo porque isso vai ser uma longa viagem e a família precisa estar preparada. Bom, nós esperamos, com essas pequenas dicas, trazer informações para que você possa lidar, não só você, mas a sua família. Então, permita que sua família participe, convide as pessoas para que possam te ajudar nesse momento muito difícil. Nós chegamos mais uma vez ao fim do nosso programa. Esperamos contar com a sua presença nos nossos próximos programas e divulgue entre seus amigos e entre outros pacientes. Até mais, obrigada.